eles cancelaram por uma semana as aulas, né? Num sábado, numa sexta, em uma escola, eu já sabia que na segunda-feira daquela semana não ia ter aula, a semana seguinte não ia ter aula. A outra escola esperou o domingo à tarde para ter certeza que não ia poder ter aula naquela semana. Uhum. E então o que eles fizeram foi puxar as férias do meio do ano. A gente ficou sem planejamento ali até mais ou menos o terceiro bimestre. Que a rede estadual, SEDUC, ele iria entrar em recesso de 15 dias devido à pandemia. Até então, a gente imaginava que seria um recesso de 15 dias, e aí a fala era que as férias de julho seria adiantada para o período de 16 de março até o final de março. E aí a rede parou tudo, absolutamente tudo. O Estado ele derrubou os bimestres, porque o ano letivo é dividido em 4 bimestres no Estado, né? Ele derrubou esses 4 bimestres e aí ele transformou em 2 ciclos, um primeiro ciclo e um segundo ciclo. O primeiro ciclo era do início da pandemia até agosto. Tentar se adequar a um novo método que seria um método online. E até então não foram muitas férias, né? Porque a gente tivemos algumas reuniões para ver como é que isso iria acontecer. E cada lugar faz uma coisa diferente, não tem jeito. Não mais em recesso, mas sim num processo que no início eles chamaram de ensino à distância e utilizaria a plataforma de ensino da Google. E aí começou todo um processo de migração, de informação do sistema conexão para a plataforma Google, e a gente tendo que falar com os professores, falar com os alunos. O secretário de Educação dá um recesso escolar, adianta o recesso escolar, na verdade, né? E aí, em abril a gente retorna no privado, no público não. Então, esse período, né, de pandemia foi um pouco traumático pessoalmente. Pegou de surpresa, né? Embora a gente sabia o que estava acontecendo em outros países, mas a gente não só tem a noção real quando acontece com a gente, né? Foi um ensino remoto no início muito excludente, porque não atendeu nem a metade dos alunos, e só a partir de julho que a gente passa a ter uma possibilidade de atender esses alunos que não tinham acesso à plataforma, ou seja, que não tinha acesso à internet. E aí o aluno começou a dar indícios, e uma reclamação recorrente deles, que eles não sabem organizar o tempo de estudo. E eles não estão sabendo estudar. Professora, eu não consigo. Quando eu ia para a escola, lá tinha os horários, era tudo separadinho, tocava o sinal, toda uma regulação, sabe? Aí entra o professor de química, entra o professor de história. Eu sabia estudar, professora, eu sabia que caderno levar. Agora, eu não sei o que estudar. Cada dia um professor posta um negócio diferente. Eu não sei, eu estou perdido. Tem um monte de trabalho para fazer, eu não consigo. Eu vi uma diferença muito grande em questão do entendimento. A química ela é abstrata, né? Por mais que tenham partes que sejam bem palpáveis, no geral, a química é abstrata e ela é vista pelos alunos como algo muito difícil. Eu sentia um maior distanciamento
distanciamento deles com a química, Uhum. eu sentia aquele ponto específico que eles falaram, não vou conseguir aprender isso. Tive que diminuir muito meu ritmo de aula. No ensino público, foi muito complicado eu ter uma interação com os alunos. Eu me senti meio largado, e impotente, uma sensação muito de impotência, porque a gente não conseguia interagir muito com os alunos. Também teve essa parte da interação, né, que teve pouquíssima interação com os alunos, que era uma coisa saudável que a gente tinha na sala de aula, né, e dava para ver dava para diagnosticar como é que estava a turma. Não tive isso, então não sei se eles aprenderam. Vocês precisam ter uma rotina de trabalho que vocês tinham quando iam para a escola. Aí você percebe que a pandemia atrapalhou também a sua rotina de trabalho, porque você não está acostumado a trabalhar de uma maneira regular. Tô trabalhando mais. Eu acho que quando a gente está em casa, perde um pouco do pensamento de tempo de trabalho, né? Do momento que você tá. Porque normalmente eles decidem alguma coisa com você, ou se eles precisam falar com você, ou qualquer coisa do tipo, eles decidem no momento que você está na escola. Agora, a partir do momento que você não está lá na instituição e todo o seu trabalho está sendo feito em casa, parece que na cabeça deles é que você está a qualquer momento disponível. E o meu maior medo era começar a jogar conteúdo, começar a colocar avaliação, né, no sistema de avaliação e ser injusto com ele. A gente não sabia como seria até o final do ano, como seria o sistema de avaliação. E principalmente o que mais me preocupava era como esse aluno estava recebendo isso, como estava a cabeça dele e a saúde da família. O que era mais triste é você vivenciar essa dificuldade dos alunos de acesso à internet, né? E a gente está falando de um público, de uma comunidade que precisa muito da escola. Muitas vezes a escola é o único aparelho público da região, então ela serve para alimentar o aluno, ela serve para o aluno ir lá conversar, ter uma interação social. A câmera deles está fechada, eles também não respondiam quando eu perguntava. Realmente foi um ano desgastante para trabalho, embora a sociedade ache que a gente não está trabalhando, né, porque a gente está em casa, mas eu tive muito mais trabalho do que se eu tivesse indo dar aula, e principalmente foi uma coisa que mexeu com toda a minha estrutura aqui, toda a minha rotina. Muito ruim. Eu tenho uma turma, por exemplo, de 9º ano, que eu tenho que implorar para alguém me responder, porque na minha concepção eles dormem. E psicologicamente eu não me sentia preparada, assim. Tinha dia que eu não sentia vontade nenhuma de estar ali, que eu tinha que ficar online no WhatsApp, né? No meu horário de aula, e aí ninguém conversava, ninguém falava nada, mas eu tinha que ficar ali caso acontecesse alguma coisa. Então, assim, psicologicamente eu não tive nenhum preparo.